de abril, Dia da Conservação do Solo. Essa data faz parte do nosso calendário ecológico instituído por lei aqui no nosso município. É muito importante que a gente entenda toda a necessidade de cuidar do solo, uma vez que ele é um elemento fundamental para a preservação dos nossos recursos hídricos e bens naturais. Na verdade, um solo saudável impacta positivamente na nossa vida, enquanto um solo degradado pode comprometer todo o equilíbrio ambiental. E eu digo todo mesmo, interfere no clima, interfere na qualidade do ar, interfere na produção, na qualidade, quantidade de água. Então a gente não pode perder o hábito de cuidar do solo, principalmente porque toda a nossa alimentação depende dele também. Então, confira a nossa palestra, caso você tenha alguma dúvida, deixe nos nossos comentários. Estará à disposição e a gente pede também para que você possa compartilhar esse tema com todos os seus amigos, para que todos possam compreender a importância de ter um solo saudável e preservado. Então nós vamos falar sobre conservação do solo. O que você conhece sobre o solo? Você reconhece a importância do solo em relação à água? Será que esses dois elementos são tão importantes na nossa vida? Sim? Qual relação nós podemos estabelecer entre eles? Antes de falarmos propriamente sobre o solo, vamos entender como ocorre a sua formação. Ao longo de todos esses anos, no nosso planeta, os solos passaram por transformações que resultam nos tipos de solo que nós temos hoje e também os mais diversos fins de uso. Olhando aqui na imagem, nós podemos observar alguns horizontes do solo. Nós temos o horizonte orgânico, que é composto pela matéria orgânica, como o próprio nome já fala. Depois nós temos a superfície A, que são os orgânicos misturados com a matéria orgânica. O subsolo, que é aquela mistura de areia, silt ou argila. O horizonte C, que é o horizonte mineral, ou seja, das rochas fragmentadas. E por fim, a rocha base, que é a rocha de origem desse solo. Os tipos de solo. Nós temos vários. Vamos começar nosso estudo sobre o solo arenoso. É um solo que possui uma consistência granulosa, como a areia, por exemplo. É muito presente na região nordeste do Brasil e é permeável à água. O solo argiloso possui uma consistência mais fina e é impermeável à água. Um dos principais tipos do solo argiloso é a terra roxa. Nós encontramos bastante no estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Esse solo é bom para a prática da agricultura, principalmente para a cultura de café. E na região litorânea do Nordeste, nós podemos encontrar o massapé, que também é um tipo de solo de cor escura e muito fértil. O solo moso, aquela terra preta. Essa terra, esse tipo de solo, na verdade, é um solo muito bom para a agricultura, é extremamente fértil, porque ele possui muitos nutrientes para as plantas. É a concentração do material orgânico em decomposição. Temos o solo calcário, já não tão bom para a agricultura, não é muito indicado para a agricultura, porque ele é formado a partir do desgaste das rochas, né, as partículas rochosas. É um solo seco, esquenta muito, então uma produção neste tipo de solo é economicamente inviável. Quais são os critérios de classificação dos solos? Existem vários critérios. No Brasil, os mais usados são as características físico-químicas, mineralógicas e também morfológicas. São levados em consideração as informações e dados relativos também ao solo que se encontra, inclusive o clima, né, os aspectos hídricos, chuva, se há passagens de rios, se há passagens de lençóis freáticos, qual que é o material de origem daquele solo, se é rochoso, se é arenoso, por que é assim, e a época de formação, relevo e vegetação. Vale destacar aqui também que a história daquela região que está sendo analisada
o material de solo, também deve ser considerada. Ela vai revelar ali várias características dessas das quais nós estamos destacando aqui. Os tipos de solo em Promissão e na região também. Os solos mais comuns dentro do nosso território é o latossolos e o argilossolos. O latossolos é composto por um material mineral e há a presença de sedimentos argilosos na parte superior. São homogêneos e apresentam baixa diferenciação entre horizontes e camadas. A gente quase não consegue visualizar essa divisão de horizontes no solo. A textura é argilosa. As cores mais comuns são vermelho, vermelho e amarelo. E o argilossolos é formado principalmente por material de origem mineral. Também apresenta aí as cores avermelhada, amarelada ou abrunada, que é aquela mais acinzentada. E diferente do latossolos, ele apresenta uma visão mais acentuada entre as camadas. O latossolo não, é mais homogêneo, mas o argilossolo sim. Olha aqui na próxima imagem, a gente consegue ter uma visão mais detalhada das colorações, dá para ver com mais facilidade. E a importância do solo dentro da nossa vida, dentro do meio ambiente? O primeiro slide dessa apresentação perguntava o que você conhece sobre o solo. E eu também acrescentei se você reconhece a importância do solo, assim como da água na nossa vida. Justamente porque os dois são dois elementos que caminham interligados para nosso desenvolvimento econômico, social e continuidade do equilíbrio ecológico, já que há uma diversa gama de seres vivos que vivem do solo diretamente, habitando no solo, e também a qualidade do solo e o uso que fazemos dele pode implicar na qualidade e quantidade de água também, no abrigo de fauna e por aí vai. Então o solo é tão importante quanto a água na nossa vida, e os dois devem ser conservados de maneira iguais, para que não haja prejuízo nem de um nem de outro, e assim a gente possa assegurar a qualidade ambiental para as próximas gerações. A degradação do solo. Como que ocorre a degradação do solo? Primeiro vale destacar que a degradação é um processo pelo qual vai se esgotando toda a qualidade desse solo, vai se perdendo os nutrientes, os minerais, e essa degradação pode ser causada por vários fatores naturais, como nós iremos ver alguns fenômenos, ou humanas, que na grande maioria se faz presente esse tipo de intervenção humana. Por exemplo, o desmatamento é uma intervenção humana. E o que ocorre quando a gente desmata? Se a gente observar, nós temos as erosões, os assoreamentos, o desabrigo de fauna, gerando desequilíbrio, aliás. Então, esse tipo de ação humana contribui significativamente para a degradação do solo. O solo fica descoberto, exposto, com a força da água da chuva, abre-se as erosões, as vossorocas e dá-se início ao processo de assoreamento. Outro processo de degradação do solo são as monoculturas. As monoculturas, geralmente, vou usar o termo roubam todos os nutrientes, os minerais do solo, não é o mais adequado, mas é como se fosse no sentido literal da palavra mesmo. Vai empobrecendo o solo ao longo do tempo, vai tirando toda a riqueza, toda a sua fertilidade. E aí o solo também vai ficar pobre, desprotegido e também fica suscetível aos impactos ambientais. As queimadas também são fatores que contribuem para a degradação do solo e para tantos outros impactos, desde a qualidade do ar, da água e também no desequilíbrio da fauna. A pecuária, haja vista que a produção de gado acaba compactando o solo devido
a presença constante. Então, conforme vai passando os anos, aquelas áreas de pastagem, elas devem ser repensadas, deve acontecer então a recuperação dessas áreas, a subsolagem, a reposição de nutrientes, como meio de estar buscando a qualidade do solo também. É um tipo de uso e ocupação do solo. Olha algumas consequências que a gente tem só desses aspectos que nós tratamos até aqui, só desses fatores. A exposição do solo, a erosão e o assoreamento, o esgotamento do solo, né, a perca de nutrientes e minerais, que é o que ocorre quando a gente só planta um tipo de cultura, só cana, soja, milho, e aí aquele tipo de solo vai ficando esgotado dentro daqueles nutrientes que esses tipos de plantas vão sugar do solo. Destruição da matéria orgânica, no caso das queimadas, por exemplo, a compactação do solo, no caso da pecuária, e tudo isso também gera a escassez de água. Estão interrelacionadas, e uma coisa que não está aqui, mas é um fato, que é a alteração do clima. Ocorrem as mudanças climáticas e aí a gente tem períodos longos de cheia ou de muita estiagem, que é o mais comum dentro do nosso país. Quais são os meios de conservação do solo, então? Nós vamos ter os reflorestamentos como algo essencial, nossa primeira opção, para que haja aí a recomposição da proteção do solo, né, da cobertura vegetal. Isso vai proteger o solo, vai fazer com que as nascentes produzam mais água, porque haverá maior infiltração das águas da chuva, abastecendo os nossos lençóis freáticos, retendo a água e evitando que ela se disperse e evapore com mais facilidade. E também vai gerar o abrigo da nossa fauna. As plantas de cobertura nessas áreas de plantio de monocultura é muito importante para a recuperação dos nutrientes e minerais do nosso solo. Existem várias plantas que funcionam como essa recuperação, e eu tenho aqui tanto no reflorestamento quanto nessas práticas de cobertura de solo através de plantas, as soluções baseadas na natureza. Então, plantar culturas de cobertura, como amendoim, por exemplo, e outras leguminosas, fazem com que o solo também se recupere. Uma outra opção são as rotações de cultura, evitar fazer o mesmo plantio daquela mesma cultura por determinado tempo. Fazer o quebra-vento, né, e o bosque sombreador, evitando ali que o solo exposto esteja mais suscetível ao vento, né, no caso, levando a sua cobertura inicial de proteção e deixando o solo exposto, esses minerais e a matéria orgânica. Ou realizar o plantio em curvas de níveis, também muito importante, mesmo que seja uma área de pastagem. Caso você tenha algum riacho, alguma nascente, algum curso de água maior passando pela sua propriedade, você estará protegendo a sua propriedade de erosões e também protegendo os rios de assoreamentos. O plantio em palhas também é muito importante e interessante para se manter a umidade do solo e também conservar a matéria orgânica, aumentando a produtividade, inclusive, da sua produção. O sistema agroflorestal, que combina as árvores nativas com as frutíferas e as demais culturas, num sistema que promove o equilíbrio ambiental e ainda gera uma renda financeira para a família. As práticas conservacionistas do solo, quais são? Existem várias, aqui nós vamos elencar algumas. Evitar as queimadas, realizar a compostagem, realizar a subsolagem do solo, as curvas de níveis, fazer a adubação verde, química e orgânica conforme uma análise de solo mais apropriada, irrigação e a drenagem, evitar o uso de agrotóxicos, porque consequentemente acaba permeando no solo, se permeia no solo, logo alcança os lençóis freáticos. Também fazer a disposição adequada dos resíduos sólidos, não dispondo em qualquer lugar e não evitando assim a degradação do solo. O segredo da vida é o solo. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio.
Se o solo não for sadio, gente, muito provavelmente a água não será. Sendo assim, logo nós teremos aí grandes problemas pela frente. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial com o solo, porque ele também é muito importante para a nossa qualidade de vida e bem-estar. Se você gostou dessa apresentação, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigada e até mais!